Olá, espero que todos estejam bem. Estou aqui mais uma vez para falar aí de bruxaria, de processos. Só que antes de entrar no assunto do vídeo, eu queria falar uma coisa, esclarecer algumas coisas. Ninguém pediu, ninguém pediu para me falar, mas eu sinto essa necessidade de falar. Por exemplo, falando de processos, que também é um assunto do vídeo, né? É um assunto que eu sempre vou falar aqui, porque os processos, eles estão muito presentes, é um assunto muito complexo, a gente sempre precisa estar falando, né? Ainda mais numa via de mão esquerda que é tão intensa, que acontecem tantas mudanças. Bom, esse canal, né, esses vídeos que eu estou fazendo, eu sei que eu tenho muitas coisas para melhorar. Eu sei que eu tenho que melhorar áudio, vídeo, estúdio, a minha expressão. Eu estou aprendendo a cada dia, né, como me expressar melhor, como me comunicar melhor, trazer assuntos interessantes. Então, é um trabalho no dia a dia, né, que vai sendo melhorado com o tempo. E foi um desafio para mim. Por quê? Porque a minha espiritualidade me cobrava muito isso, que eu falasse, que eu passasse o conhecimento, porque o conhecimento não vale de nada se ele não for compartilhado. Então, de que serve é adquirir tanto conhecimento se você não partilha ele com outras pessoas. E as pessoas falavam para mim fazer também, enfim. Então, tive um empurrão grande para quebrar essa barreira que eu tinha, esse medo, essa limitação, e conseguir falar. Então, independente de a qualidade do som não estar boa, não, acho que o importante é a mensagem a ser passada e com o tempo vai melhorando. E por que eu estou falando isso também? Porque na descrição tem que eu sou uma bruxa luciferiana, porque eu me considero assim, eu me defino assim, né? E gosto de ser chamada de bruxa porque sou bruxa, ponto. Passei por vários locais, sim, passei por muitos locais, muitas vertentes, tive muitas experiências. E por que eu estou falando isso? Porque hoje em dia as pessoas querem que você dê a sua credencial mágica, quer que você dê o seu currículo. E eu não estou falando aqui para querer validação de ninguém. Eu não gosto disso. Porque quem foi que me fez? Quem me fez foi a própria ancestralidade. Quem me fez foram as divindades, as deusas do caminho, né? Os chamados em torno ao longo da minha vida, as pessoas que foram aparecendo e foram me ajudando, os locais por onde eu passei. Então, eu tenho sim as minhas iniciações, tenho meus ritos de passagem, tenho as iniciações, sim, passei por cerimônias, mas eu acho que não é interessante ficar falando aqui, porque eu sou bruxa e se você que me assiste ou as pessoas que me conhecem entendem e enxergam essa energia em mim, para mim é isso que importa. Eu não estou procurando validação de ninguém. E assim, aqui eu vou falar de vários assuntos porque fazem parte do meu caminho. Por exemplo, hoje eu vou falar de Exu e Pombagira. Mas eu não sou umbandista, eu não sou quimbandeira, eu não sou do candomblé. Mas eu já passei por vários locais em que eu agreguei muitos conhecimentos que eu achei interessante nas minhas práticas e me ensinaram bastante. Então eu sou a favor de quê? Dessa espiritualidade livre. Apesar de que aqui eu falo muito pela via da mão esquerda, porque é a via que eu me identifico, que eu levo aí a minha espiritualidade, o meu chamado, é a via da mão esquerda. E nesse caminho mais árduo de autoconhecimento, de autonomia, de você estar ali se colocando como uma divindade, né, chamando, procurando puxar cada vez mais de dentro de si a sua divindade. Esse é o caminho que eu sigo. É o autoconhecimento, é o trabalho com as sombras, né, essa lapidação, essa alquimia diária nos nossos processos. Então eu vou falar de diversos assuntos, mas eu não me encaixo, eu não me defino, então eu não posso dizer que eu sou umbandista, nem faço parte de alguma religião. Eu sou bruxa e por ser bruxa tenho essa liberdade, porque a bruxaria é um caminho extremamente livre e muito amplo, né, que ele engloba muitas vertentes, a mão esquerda também. Então, assim, vou falar de diversos assuntos, mas eu estou falando isso por conta disso. Sou bruxa, sou luciferiana, o caminho que eu levo na minha vida é o caminho da mão esquerda, e quem me fez foram as próprias deusas, os meus próprios espíritos ancestrais, os chamados que eu fui recebendo ao longo da minha vida. Tudo isso me formou, tudo isso me fez, apesar de ter passado por alguns ritos, que é importante, né? E é isso, né? É assim como eu me defino e é assim que eu sou.
e não gosto de rótulos. Então, sou bruxa e pronto, né? Com toda essa amplitude que esse termo traz, de bruxaria. Então, eu me sinto livre para estudar todo tipo de coisa. Estudo diariamente, estou sempre aprendendo alguma coisa nova para agregar, né? A gente sempre é importante estar ali ampliando os conhecimentos e a nossa mente. Bom, entrando no assunto do vídeo, falando dos processos aí e falando de Exu e Pombagira. Por que é que eu resolvi falar de Exu e Pombagira? Eu vou falar da minha experiência, que pode ser a experiência que as pessoas podem se identificar também. Por exemplo, Exu e Pombagira na minha vida, eles se apresentaram independente de eu estar em algum local ou não. Porque o Exu e a Pombagira, eles são livres, né? Eles não cabem em nenhuma caixinha. Eles não cabem em nenhuma caixinha, né, de você encaixar em algum local específico. Até os termos Exu e Pombagira foram termos que vieram emprestados. É assim que eu vejo, é assim que eu levo, né, a minha relação com Exu e Pombagira, que eu prefiro chamar de guardiões. Óbvio que não é errado chamar de Exu e Pombagira, porque já é um termo já que tem uma força, né, já tem ali a sua expressão. Mas são os nossos guardiões, são os nossos ancestrais. Por que eu quis trazer esse tema? Porque muitas vezes as pessoas do caminho da bruxaria, do ocultismo, têm um certo preconceito, porque acha que o Exu e a Pombagira, os nossos sagrados guardiões, eles só se expressam em determinadas religiões, como a Umbanda, como a Quimbanda, né? Tem gente que, porque a verdadeira casa do Exu é a Quimbanda. E o que eu entendi e como se apresentou para mim foi totalmente diferente. Por exemplo, eu comecei na bruxaria e, claro que eu tinha entendimento, conhecimento de Umbanda, mas eu não frequentava nenhum centro, não era minha vontade. Mas mesmo assim, eles se apresentaram para mim, né, com todo aquele estereótipo, né, para eles se mostrarem e dizer, não, eu sou Exu, eu sou Pombagira, para eu entender. E eu não estava em nenhuma casa, eu não estava em nenhum segmento religioso que eles são altamente cultuados. Então, eles se apresentaram para mim como guardiões, como eles são, né? Então, a minha Pombagira, o meu Exu, eles se apresentaram para mim. E se apresentaram e começaram a caminhar ali junto comigo, né? E no momento certo, porque chega um momento que você precisa aprofundar os seus conhecimentos, né? Então, depois de muitos anos que eles já estavam comigo, eu cultuava a minha maneira, eu fui encaminhada, né? Aconteceram situações que eu tive que ir para uma casa de Umbanda para entender melhor, para aprender a cultuar melhor, entender ali, e principalmente a manifestação mediúnica, né? Porque tem coisas que realmente a gente entende melhor estando ali numa egrégora de uma casa. A gente tem que concordar com isso. Tem coisas que a gente aprende melhor estando no terreiro, estando num barracão, estando, enfim, numa casa ali com uma egrégora que vai te dar certos ensinamentos. Mas óbvio que tudo a gente precisa questionar. Então, eles mesmos me encaminharam e eu aprendi muitas coisas, mas quando eu terminei o trabalho que eu tive de fazer, dos meus entendimentos, e aprender a lidar com a questão mediúnica, que era o que eu precisava entender, aí eu segui o meu caminho solitariamente, livremente, e cada vez mais eles vêm se expressando na minha vida, como guardiões realmente que eles são, né? Como guardiões, como grandes mestres, como espíritos ancestrais. Então, um Exu e uma Pombagira, eles são livres. Eles não precisam estar dentro, eles se manifestam dentro das casas, mas eles se manifestam onde eles quiserem. E por que eu estou falando disso e falando de processo? Porque eles nos ajudam muito nos nossos processos. Então, se você tem um guardião, uma guardiã, e às vezes você não quer escutar, você não entende, ou às vezes não segue ali o que ele está te orientando, eles estão para somar. Óbvio, tem um erro aí também, as pessoas acham que Exu e Pombagira, eles vão sempre passar a mão na nossa cabeça, que eles vão sempre estar ali, que me protege não dorme, vai estar ali com uma capa te protegendo de tudo, de todos os problemas, de todas as dificuldades. Não é assim. Eles não estão para colocar a gente nos braços, né? Exu e Pombagira não é babá de ninguém. Eles estão para nos ensinar
a gente a se fortalecer. Eles nos dão um ensinamento, sim. São espíritos com grande sabedoria, com grande conhecimento. Eles estão sempre um passo à frente. Então, se a gente tem a honra de ter esses espíritos aí na nossa jornada, convém a gente seguir os conselhos. Claro que sempre conversando, sempre ali pensando, sempre buscando estudar, estudar o que eles estão passando para a gente. Então são poderosos aliados, são poderosos guardiões, sim, eles nos protegem, eles nos defendem, nos dão sinais para que a gente possa nos defender. Então, um Exu e uma Pombagira, eles são... vou fazer uma analogia, por exemplo. Antigamente até entre os filósofos antigos, tinham os espíritos que eles chamavam de jins, que eram daimons, porque existem várias qualidades de daimons. Então, nesse sentido, era aquele espírito que orientavam ali os filósofos, os estudiosos de antigamente e davam conselhos. E eu não me lembro agora o nome de um específico, que é bem conhecido, mas é só pesquisar que a gente acha aí na internet. Que era um espírito que aconselhava, porque um daimon, ele é isso, ele é um espírito que ele vai te aconselhar na tua jornada, ele vai te passar ensinamentos, vai te passar conhecimentos e vai te dar ferramentas para você, expandir a sua consciência, ter os entendimentos aí do oculto, das energias. E na minha concepção, um Exu e uma Pombagira também tem essa expressão também. Porque um Exu e uma Pombagira, verdadeiramente, quando eles estão alinhados com a gente, quando a gente entende esse trabalho, eles são assim, são espíritos conselheiros. Eles estão para nos passar uma sabedoria, um conhecimento, estão para nos guiar, para nos corrigir também. Então, quando eu falo que Exu não é babá de ninguém, muitas vezes eles permitem que situações aconteçam, situações desagradáveis, para que você cresça, para que você amadureça, para que você expanda a sua consciência. Então, eles são aliados na jornada, eles não são nossos babás. E eles são livres. Então, a gente não tem que temer os Exus, com tudo que é dito hoje em dia, aí na internet, enfim, livros, e até todas as informações que chegam, a gente precisa questionar tudo. A gente precisa ver outros pontos de vista. Até isso que eu estou falando também tem que ser questionado, porque não existe uma verdade absoluta. Eu posso ter a minha verdade, que pode não ser a sua, mas se você receber de maneira, como é que eu vou dizer? Se você receber a informação que eu estou passando como uma maneira de questionar, pode acrescentar muita coisa. Você pode concordar com algumas coisas, outras não, e está tudo bem. Nós estamos aqui para questionar mesmo, e temos que questionar tudo que chega. Mas a gente sabe que existem muitas informações erradas sobre Exu e Pombagira, muitas informações que ficam aí disseminando medo, porque por serem espíritos livres e por serem espíritos que não pertencem a lugar nenhum, eles se manifestam aonde eles quiserem, até em igrejas eles se manifestam, em centros espíritas kardecistas, eles vão se manifestar, de acordo com aquela casa, como ele quiser, para fazer um serviço, para fazer um trabalho. Isso vai de cada um, isso vai da expressão do Exu, porque eles são livres, e por serem livres, existe muito preconceito em torno deles, porque essa liberdade toda assusta demais, e enfim, as grandes religiões não gostam dessa liberdade. Então, tem muitos mitos em torno de Exu, que ele acaba com a sua vida, que ele vai destruir seu casamento, que são espíritos negativos, enfim, pela maneira como ele se expressa, com a alegria, com a gargalhada, tem a bebida, tem o cigarro. Só que quando a gente vai entendendo todo o sentido disso tudo, a gente vê a beleza, vê o poder e vê a sabedoria daquilo. Então, muita coisa é dita sobre Exu, que não pode ser cultuado dentro de casa, que é outra grande besteira. São espíritos que eles têm uma energia, cada Exu e cada Pombagira vai ter uma expressão, vai ter uma energia. Então, cabe a nós, que somos médios, somos bruxos e temos aí essa conexão com esses grandes espíritos, irmos entendendo a essência de cada um, a energia de cada um não é igual. Então, não cabe em caixinha. São espíritos, são nossos ancestrais, são espíritos muito sábios e muito antigos, que estão aí para nos auxiliar nos nossos caminhos, nos nossos processos de expansão de consciência,
nos ensinam a prática da bruxaria e da feitiçaria também. São grandes feiticeiros, grandes bruxos. Eles nos dão sinais, nos dão insights do que a gente deve fazer, como a gente deve, enfim, passar pelos processos, pelas demandas do dia a dia. Então, Exu é livre e a espiritualidade da gente tem que ser livre. A gente tem que trazer essa liberdade também para os espíritos que nos rodeiam e desmistificar a questão do Exu e Pombagira e achar que são espíritos inferiores ou achar que eles só podem se manifestar dentro de centros, dentro de barracões. Não é. São espíritos livres e eles gostam dessa liberdade. Então, quando você entende a liberdade do Exu, que você traz isso para a sua vida, ele se manifesta com a sua essência pura. E é uma sabedoria, é uma riqueza muito grande. Então, vamos cultuar os nossos Exus de maneira livre, de maneira respeitosa, claro, buscando e puxando todo esse conhecimento que eles têm, desmistificando, questionando tudo que é falado sobre Exu e Pombagira. São ótimos aliados na nossa caminhada. Aliás, muitos deles guiam a nossa vida toda, junto com as nossas divindades, sim, porque a gente pode também, o Exu trabalha junto com as divindades, né? A gente cruza energias do Exu e da Pombagira com certas divindades, trabalham juntos. Isso é possível, apesar de muitas pessoas acharem que não, porque não pode misturar. Isso é outro mito, isso é outra caixinha que as pessoas querem colocar. E a espiritualidade, de uma maneira geral, ela não cabe em caixinhas, né? A espiritualidade, a gente não compreende a sua totalidade, porque é muita coisa. Então, às vezes a gente tem uma ideia e no mundo espiritual é totalmente diferente. Às vezes somos totalmente ignorantes. Muitas vezes a gente tem certos conceitos que é para a gente conseguir ali entender ou compreender, colocar nessas caixinhas, né? Mas à medida que a gente vai estudando, à medida que a gente vai prezando pelo caminho da mão esquerda, todas essas amarras vão caindo, vão quebrando, e a gente vê tudo como um todo, né? Vê toda a totalidade, a unidade de todas as energias, que todas elas conversam, que algumas podem trabalhar juntas, né? Então, caixinhas e dogmas não cabem na espiritualidade, principalmente de mão esquerda, que você tem uma visão mais ampla, você tem uma visão de cima, né, de olhar tudo ali, as similaridades, as correlações. Isso é muito bonito de se ver. Isso vem com estudo, né? Então vamos desmistificar a Exu e Pombagira e saudar esses poderosos guardiões que nós temos, né? Então, não ter medo de chamar o Exu e a Pombagira, mesmo que você não saiba o nome. Essas forças estão presentes aí, né, para nos auxiliar. Basta a gente querer, basta a gente se abrir, basta não sermos resistentes e perdermos os preconceitos, né? Bom, é isso, e espero que vocês tenham gostado.